Para quem está em casa assistindo aí a programação da nossa TV, esse é um culto de segunda-feira, aqui na Igreja da Graça de Rio Preto, interior de São Paulo. Então, por isso que eu vou citar ontem. Ontem, domingo, nós começamos um estudo e eu fui um pouco breve, não deu para falar tudo. Eu gostaria de falar um pouco mais com vocês, porque tem muita coisa para aprendermos aqui, pessoal. Fechando o mês do renovo, há pessoas que, conforme cantamos agora, elas retrocedem porque elas não buscam o renovo do Senhor, porque elas não permanecem no caminho. E o caminho, sabemos que é a santa palavra de Deus. O caminho só existe um, que é Cristo Jesus, não há outro. Se você busca alternativas, por isso que você fraqueja, por isso que você fracassa na sua caminhada de fé. Quer ver só? Antes de ir aqui ao principal, que é Lucas 24, vamos dar uma introdução, uma pequena introdução, João capítulo 14. Depois vamos ao principal, entender porque dois discípulos do Senhor Jesus, dois homens que eram intitulados discípulos, decidiram voltar do caminho ao qual o Senhor havia determinado que ele seguisse aquele caminho, o caminho da fé, o caminho da comunhão, da obediência, do temor. E assim como eles dois, muitos têm também deixado esse caminho. Se esqueceram da luz, se esqueceram da direção do Senhor e por isso estão perdendo muito. João 14, versículo 6, a maioria de vocês conhece bem, diz assim: disse-lhe Jesus. Então quem disse foi o Senhor Jesus, não foi o pastor Renato, não foi nenhum pastor que está aqui participando da reunião, não foi o missionário, foi o Senhor Jesus. Eu sou o caminho. Está no artigo definido, não tem uma indefinição aqui. Não é um, poderia ser outro. Ele é o caminho, está determinado que ele é o caminho. O que mais que ele diz que ele é? Eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por quem? Não há outro, irmão. Se alguém está te dando alternativas, pule fora que é furada, é fajuto. Eu falei ontem aqui, inclusive com alguns jovens da nossa igreja, que infelizmente há pessoas por aí ensinando heresias. Hoje, quando você abre mídia social, redes sociais, você abre o seu computador, seu tablet, seu celular, lá tem muitas informações. E se a sua carne estiver inclinada a coisa pecaminosa, você vai pegar a coisa errada como coisa certa. E vai colocar num balaio de gato achando que Jesus está ali. E não tem nada a ver com Jesus. Cuidado com caminhos alternativos. Eu falei ontem aqui, que estava na Bahia, num certo local, e lá em Minas os irmãos falaram: pastor, segue o caminho tal, faz um atalho assim que é bom. Irmão, foi a pior furada da minha vida. Eu fui seguindo ali pelo GPS, cheguei numa certa cidade da Bahia, falei, para chegar ali em Porto Seguro, mais um caminho mais curto ali. E o cidadão frentista: não, você segue aqui, você vai andar poucos quilômetros de terra. Meu irmão, poucos quilômetros de terra? Eu acho que eu andei ali uns 120, 130 quilômetros de terra e buraco. O para-choque quase foi embora. Por seguir um caminho alternativo. Fale para quem está ao seu lado: cuidado com os atalhos. Diga: eles te levarão ao buraco. Amém, pessoal? Alguém se lembra daquele filme Clique? Quem assistiu o filme Clique? O carinha lá do final do arco-íris prometeu para ele uma facilidade. Lembra qual era? O cara queria ser promovido na empresa. Quem lembra desse filme? E o cara falou para ele: olha, se você quiser, aperte o botão aqui, adiante a sua promoção. E ele vislumbrou o futuro. Dono da empresa, ganhando muito dinheiro. A que preço? Pegando um atalho. Ele apertou o botãozinho, ele queria viver aquilo, apertou o botão e pulou para frente a vida dele. Quando olhou para trás, ele perdeu o crescimento dos filhos, o pai dele havia falecido, e ele perdeu muito.
Desculpe dar o spoiler do filme, falar o final para você aqui, mas que é um filme que traz uma grande lição para todos nós que estamos aqui. Tem gente a qualquer preço querendo se dar bem na vida. Hoje é um culto de prosperidade, Deus quer que você prospere, mas prospere seguindo o caminho do Senhor, a direção de Deus. Você pode ser muito grande seguindo o caminho de Deus, não seguindo os seus próprios caminhos, ou andando por caminhos alternativos. Veja que diz aqui em Provérbios, capítulo 14, a maioria de vocês conhecem, versículo 12. Só estou preparando você, introduzindo para o principal. E olha que eu nem falei da porta, eu vou resumir, vou pular essa parte hoje. Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Ontem eu falei bastante também da porta, que Jesus disse, eu sou a porta. Mas a porta dá um acesso, né? A porta é algo que dá acesso a você para chegar a algum local. A porta te leva ao caminho que é Cristo. E aí você tem que caminhar com Ele na trajetória da sua vida. Provérbios 14, 12 diz, há caminho que ao homem parece o quê? Direito, parece bom, parece que é algo bom, agradável. Se eu fizer isso aqui que alguém fez, vai dar certo. Irmão, muitas vezes não. Os dedos das mãos são diferentes. O meu tom de pele é diferente do seu. Eu me considero da raça negra. Mas tem aqueles que são negros, um pouquinho mais escurinho do que o outro. Né? Tem negro que é tipo aquele negro 5h30 da tarde, é um negro mais clarinho. 6 da noite, ou da tarde, é um negro com tom de pele um pouquinho mais. O pastor Renato já está na categoria do negro lá pelas 9h30, 10. Ou mais aí. Eu estou brincando comigo mesmo, não tem problema, eu não tenho problema em relação à minha pele. Sou muito feliz e sou grato a Deus por Deus ter me feito assim. Você é uma pessoa única que o Senhor fez. E você é uma bênção em nome de Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque o que serviu para mim não vai servir para você. Pode ser que sim, pode ser que não. É você estar focado na palavra, entender o que Deus tem para você. Qual o caminho que Ele tem para você? Deus tem sempre o melhor caminho para te abençoar. Pena que o ser humano não entende. O ser humano não compreende. E o ser humano não sabe esperar em Deus. Ele está tão agitado, voltando a falar do filme Clique, que ele quer apertar o botão e quer avançar na frente para viver algo que sabe-se lá o que ele quer viver. Mas, terminando, há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos do quê? Da morte. O nosso amigo lá, que é o Adam Sandler, né, daquele filme, no final ele se decepciona. Porque ele viu que perdeu o casamento, ele não sabia, ele apertou o botão, ficava tão focado no trabalho que ele perdeu o matrimônio dele. A mulher casou-se com outra pessoa. O filho se tornou, acho que a filha se tornou uma rebelde. E o filho ele perdeu as rédeas também. E o pai, quando ele foi buscar o pai havia falecido. Cuidado com o caminho que você tem escolhido. Jesus é a melhor alternativa. Ele é o melhor caminho. Agora, dada essa introdução, vamos lá aos nossos amigos, que é Lucas 24. Tem muita coisa para a gente aprender com eles aqui. Esses dois discípulos, vamos chamá-los assim, né? Isso aqui cabe a mim e a você. É o retrato da nossa história. Versículo 13 diz, Lucas 24, 13. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Vamos começar de trás para frente. Emaús significa riacho quente. Estava até gravando aqui com os pastores, eu falei, vê o significado para mim aí, que eu conheço como águas quentes. O riacho quente é a mesma coisa. Quantas pessoas, meu irmão, ao enfrentar uma dificuldade, elas vão para Emaús? Como assim, pastor? Eu não conheço, aqui é lá perto de Jerusalém, mas aqui na vida real, na nossa vida. Águas quentes, eu até anotei aqui, é quem quer ficar relaxado, quem quer ficar de boa, quem quer esticar a canela, quem quer ficar, meu irmão, como diz um amigo meu, fica tranquilo. Tem pessoas que estão acostumadas com aquela coisa mole, com aquela coisa molezinha,
ela quer que a coisa aconteça, mas ela não quer fazer nada para acontecer. Se você quer vencer, você precisa se movimentar. Você precisa sair da zona de conforto para que você possa viver algo grande que Deus tem para você. Digam glória a Deus. Não é ficar em Emaús ou correr para Emaús. Aconteceu um problema, vou para Emaús. É como alguém que diz assim, poxa, eu abri uma empresa e agora eu tenho que lidar com contas que eu vou pagar, que são maiores do que eu tinha quando eu era funcionário. Eu já tinha um dinheiro certo que eu recebia, mas como empresário você pode receber muito mais. Você pode fazer uma venda e faturar uma bolada. No bom sentido aqui, sendo honesto em direito. Mas a pessoa, talvez por medo, por qualquer outra situação, ela decide, vou voltar para Emaús. O medo bate a porta dela. No caso deles aqui, eles estavam decepcionados. Tem pessoas que, pela decepção, por qualquer motivo, abandonaram. No caso, eles saíram de Jerusalém, aonde o Senhor falou, fiquem aí, até que do alto vocês serão revestidos de poder. Nós encontramos 2 erros aqui. Desobedecer ao Senhor e não crer na promessa. Porque havia uma promessa de Deus que iria acontecer. Há uma promessa para você e vai acontecer em nome de Jesus. Só tenha a capacidade de saber esperar. Pessoas, por não saberem esperar, estão retrocedendo da caminhada. Saindo do caminho, o Senhor falou, siga esse caminho e fiquem aqui. Encontraram Jerusalém. Jerusalém significa, aqui, olha que coisa linda, pessoal. Significa temor a Deus. Quantos perderam o temor a Deus? Não respeitam mais. Eu estou contente em ver alguns amigos que ontem nós falamos, pessoal, venham participar da reunião amanhã, segunda-feira. Por mais que você esteja cansado, por mais que você tenha batalhas, venha. E obedecer e vier, estão aqui. Estão recebendo a palavra, estão ouvindo com o coração aberto. Jesus sabe quem está ouvindo aqui. E sabe quem também está desconectado, quem está dormindo, quem está pensando em que vai comer depois, que sanduíche que vai fazer, que vai botar no meio do pão. Jesus sabe quem é você. Provérbios 15:3, os olhos do Senhor estão em todo lugar. Deus vê, não como o homem vê. Eu estou vendo aqui, e dá para perceber alguma coisa aqui do altar, mas Deus enxerga além do que eu estou enxergando. Ele vê o coração do homem. Ele sabe se você está ouvindo esse recado, essa palavra. Quantas pessoas saíram de Jerusalém, da terra do temor a Deus, até diz mais aqui, ó, terra da perfeição, aonde tudo é perfeito. Aonde aqui em Jerusalém, até quando há morte, não há morte, há vida. Porque aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, o quê? Viverá. Fique em Jerusalém, meu irmão. Por que sair da terra santa? Por que sair da casa de Deus? Há pessoas que estão com essa ideologia errada hoje que eu falei, dos apologéticos da internet. Não, nós somos a igreja. Você adora a Deus aonde você está. Amigo, a igreja, toda vez que você lê igreja na Bíblia, vai ver que era um grupo de pessoas reunidas, ou reunidos. Quando Pedro estava preso, a igreja fazia contínua oração por ele. A igreja estava como, pessoal? Cada um no seu canto. Um lá em Engenheiro Schmidt, o outro lá em Santa Fé do Sul. Se não for possível estar presente, a internet trouxe a possibilidade de nos reunirmos, mesmo à distância. Glória a Deus por isso. Mas isso foi muito bom na época da pandemia. Né? Havia um vírus que era real, ainda está por aí, mas hoje um pouco mais controlado. Mas abriu-se a possibilidade de estar na igreja. Então você deve estar congregando. Porque é bíblico congregar. Mas tem irmãos que pararam. E o pastor vai falar e fica bravo. Ah, pastor, se pegar um pouquinho mais no meu pé, eu largo a igreja. 2 discípulos a caminho de Emaús. Coloca para mim na versão NBV. Leia aí, por favor. Leia, está na tela aí. Eu vou ler aqui, pessoal de cá me perdoa que eu vou levantar a vista aqui, porque está aqui o meu retorno. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam caminhando para o povoado de Emaús. A quanto a distância aí, pessoal? Qual é a distância? A 11 quilômetros de Jerusalém. Que legal, 11 km. Tem irmãos que estão a 100 quilômetros, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, está em outro continente. O Senhor está aqui, Ele está lá no Japão, irmão, do outro lado do mapa.
Agora é 8 horas da noite lá, do outro lado do continente. É 8 horas aqui, lá 8 horas da manhã. Irmão, pare de ficar longe assim. Por isso, agora voltando para o texto, por que os olhos deles estavam tapados? Por que eles tomaram uma bronca de Jesus, chamando eles nécios e tardios de coração para compreender a Sagrada Escritura? Por quê? Distantes. Quanto mais distante da sua igreja, você que está aqui, mais distante do Senhor. Não, pastor, porque na igreja eu me decepcionei. É a história desses dois caras. Você precisa se renovar. Você precisa voltar para o caminho. Lembra do Bartimeu? Por que estava cego? Porque estava onde? No caminho ele estava? Ele estava à beira do caminho. Enquanto estava à beira do caminho, permanecia cego. Quando foi ter o encontro com Jesus e após ser completamente restaurado, agora seguia pelo caminho. Fala para quem está ao seu lado, siga pelo caminho. Diga, o caminho é Cristo. Amém, pessoal? O caminho não é o desânimo, o caminho não é a fofoca, o caminho não são os sentimentos do diabo, o caminho é você estar de pé, seguindo sempre a palavra de Jesus. Olha o que diz aqui, esses caras, no verso 21, eu estou resumindo para a gente fazer a oração, e nós esperávamos, Lucas 24, 21, olha aí, o verbo do passado, e nós esperávamos que fosse ele. Fosse é pretérito, é lá atrás. Eu esperava que Jesus fosse fazer qualquer coisa por mim. Isso aqui é a visão de quem está distante de Deus. Distante do Senhor. Esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Olha para o pastor. Eles estão sempre batendo na tecla do passado. Jesus pergunta, que palavras são essas que vocês trocam entre si? E aí eles perguntam, você é peregrino? Está aqui verso 17, Jesus falando para eles aqui, e ele lhes disse, palavra de Jesus, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E entre outras palavras, vocês não creram na promessa? Vocês não se lembram de que o Filho do Homem teria que padecer, morrer na cruz, mas ao terceiro dia iria o quê? Ressuscitar. Eles se esqueceram. Irmão, Deus deu uma promessa para você, que tudo e a tua casa serviriam a Deus. E isso vai acontecer em nome de Jesus. Ele deu promessa que supriria todas as tuas necessidades. Filipenses 4,19, ele vai supri-las todas em nome de Jesus. Olhe para quem está do teu lado e diga, não se esqueça das promessas. Quem já se esqueceu das promessas, diga amém. Saiu um amém bem, sabe, com delay, você viu? Com eco. Mas bem fraco ali. Mas a maioria está ligado. Quem está ligado, diga glória a Deus. Esses dias atrás eu falei, quem já morreu, diga amém. A voz, amém. Aí ela se tocou, não, estou viva. Mas como ela é esperta, falou, morri para o pecado, viu, gente? Todo mundo, você é esperta, vovó. Todo mundo aqui está ligado. Irmãos, não se esqueçam das promessas. Talvez algo que você empreendeu deu errado. Porque, na verdade, quando eles olharam para a cruz e viram o mestre entregando o Espírito, falaram, acabou. Agora não tem mais jeito. Meu irmão, Jesus estava ressuscitado andando no meio deles aqui. Eu quero te falar uma outra coisa dentro dessa mensagem. Que mesmo nós, às vezes, desculpa a expressão, sendo meio cabeçudos, Deus tem promessa, Deus tem uma bênção grande, está diante dos nossos olhos, não estamos percebendo, e aí começamos a caminhar no inverso, no caminho contrário, mas o Senhor que é misericordioso, diga, Ele é misericordioso. Ele vai se posicionar do teu lado e vai te dar a direção certa. Porque diz aqui, pessoal, olha que legal, no versículo 15, e aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Jesus vai com você. Talvez você está até no caminho inverso, mas o Senhor está andando no teu meio aí. Para ouvi-lo. Para entender que Ele quer falar com você, Ele quer mudar a tua história, jovem. Seja você obreiro,
Não importa se você é antigo de igreja. Estamos falando aqui de 2 discípulos de Jesus que estavam perdendo a visão e mudaram a direção do seu caminho, mudaram a rota. Estavam voltando para as águas quentes. Não deu certo lá, deixa eu voltar para a minha zona de conforto. Não, fica em Jerusalém, vai enfrentar luta, mas fica lá. Vai ter batalha, mas fica lá. Você vai ter adversidades, mas fica lá. Fala para o seu irmão, fique em Jerusalém, meu irmão. Diga, Jerusalém é o lugar do teu milagre. Amém, pessoal? Em Jerusalém é o lugar da tua bênção. Onde é Jerusalém, pastor? Jerusalém é aqui, ó. É a palavra do Senhor. Mas o Senhor falou que Jerusalém está na igreja. Aonde é que se prega a palavra? Onde é que os irmãos estão em comunhão? O que diz Salmos capítulo 133, versículo 1. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam como? Uma igreja se faz com irmãos reunidos. Não irmãos divididos. Não irmãos separados. Mas vai ter... Alguém fala problema, né? Não é nem problema. Você de caso me perdoe. Mas tem problema. A irmã Gertrudes criticou o vestido da irmã Antonieta. O irmão Jericó criticou... Já ouvi o nome. Jericó é lugar de batalha, irmão. Pode ser que alguém tenha esse nome. Eu vou até pesquisar, eu fiquei curioso. Será que alguém tem o nome Jericó? Pode ser que tem. Alguém conhece alguém em Jericó? Deixa eu perguntar aqui. Jericó? Eu conheço Jacó. Jacó eu conheço. Lá no Nordeste tem muito nome assim. Jacó, Jeremias, Eliseu. Agora o que não falta é Raimundo. Esse tem bastante. Mas brincadeiras à parte, irmão. Aí a pessoa sabe que é coisinha pequenininha. Aí você vai para a Bíblia. Lá diz que são as raposinhas que destroem as vinhas. Cuidado com as raposinhas, irmão. São pequenas coisinhas. O demônio vai aparecer para você, como diz o nosso pastor Jaime, com um chifre, com um garfo. Eu sou o diabo. Aí você vai saber que é ele. Diabo, não quero nada com você. Não, ele vem sorrateiro. Ele vem numa conversa informal de amigos. Ele vem numa troca de mensagem de WhatsApp. Ele aparece ali. O que você acha disso? E ali começa o diabo te oferecer um caminho alternativo. Te oferecer um atalho. Mas você não vai aceitar, não. O caminho de Deus é melhor, você sabe que é. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém virá ao Pai a não ser por mim. Quem está firme com o Senhor, diga a glória a Deus. Quem despreza os caminhos alternativos, diga amém. Você não entendeu? Você ficou meio duvidoso. Reformulo, ou melhor, reforço, falo de novo. Quem despreza os caminhos alternativos, diga amém. Amém. A maioria de vocês. Não tem caminho alternativo, só tem um caminho que é Jesus. Diga a glória a Deus. Para a gente concluir, quando a pessoa se distancia de Jerusalém, que é o lugar do temor a Deus, que é o lugar da perfeição, olha o verso 16. Lucas 24, 16. Mas os olhos deles estavam como o quê? Que fechados, para que o não conhecessem. Estamos falando de discípulos. Fala para o seu irmão, estamos falando de discípulos. Irmão, estou falando então de você. Nós somos discípulos do Senhor. Mas às vezes nossa visão está o quê? Tapada. Por que isso? Por que aconteceu isso? E ficamos dizendo por quê, por quê, por quê, por quê? Eu aprendi uma palavra e assistindo um filme, e aquilo foi falando ao meu coração e eu guardei comigo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus, diga amém. Amém. Tudo coopera para o bem do Senhor na sua vida. Até as lutas é para lhe ensinar a ser mais forte. E as vitórias, para ver como está o seu coração. Tomara que você aprenda a lidar em qualquer situação. Eu preguei aqui sobre o Paulo, acho que na última gravação, o Paulo falou, eu soube ter abundância, também soube passar necessidades. Eu estou instruído em toda forma de viver. Tem pessoas que ainda não estão. Ele passa a luta, igual a esses dois, ele vai para Emaús. Ele sai da igreja.
ele larga a comunhão com os irmãos. Ele para de ter comunhão com o pastor dele. Tem irmãos aqui que, creio que não é o seu caso, mas irmãos no geral no Brasil, que às vezes até tira a barra de leitura. E o pastor diz: a paz do Senhor, como você está? Não lhe vi na igreja tal dia. E a pessoa, você não sabe se ela viu ou não. Apesar que há mecanismos para saber se viu. Lida a mensagem. Aí você vê que a pessoa tira até a barrinha de leitura para depois não ter compromisso de responder. É a pessoa que está indo para Emaús, perdeu o temor a Deus, porque Jerusalém significa temor a Deus. Quem está indo para Emaús, perdeu o temor a Deus. Não quer mais compromisso com nada. Não, eu quero tocar minha vida, meu pastor não tem que se meter comigo. E aí eu digo para você, que caminho você está prosseguindo? Que caminho você está percorrendo? Essa palavra. Cuidado, gente. Peça a Deus para abrir os teus olhos espirituais. Quando o teu pastor pregar uma palavra direcionada pelo Espírito Santo, que não vai ser ele, mas você sentiu que é o Espírito Santo, receba, que é para mudar a tua vida. Eu falei isso de um pastor que foi o meu pastor, já contei para alguns aqui, amigos particulares, sabem, um dia que eu subi lá no escritório, ele falou assim: rapaz, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu estava num trabalho aqui, dentro de Rio Preto, mas estava muito lindo lá, estava arrebentando, irmão. A igreja estava aí hiperlotada, cada culto mais cheio do que o outro. Ele disse assim: rapaz, você acha que você está pronto? Eu disse: não sei, pastor. Fica a mão para trás assim, não sei dizer, não sei responder para o Senhor. Não vou ser presunçoso ao ponto de falar, claro que eu estou pronto. Não, o Senhor, a direção aqui é o Senhor. Ele disse: pois é, eu digo que você não está. Aquilo não sou, eu não gostei de ouvir aquilo. Eu sou sincero em dizer. Ao ponto de descer a escada e falar: Deus, eu vou orar mais. E fui orar e dobrei a minha oração e redobrei. E Deus falou lá dentro de mim depois, falou: você de fato não estava pronto. Eu entendi que eu não estava. E o homem de Deus estava certo. Só que nós, com os olhos tapados, e eu comentei isso com alguém. Alguém falou: eu se fosse você, metia o pé. Ainda bem que eu não ouvi esse conselho. Eu, se fosse você, largava a mão de tudo, rapaz. Você tem seu brilho. E você ouve muito isso aí. Rapaz, eu, se fosse você, engolindo tanto sapo assim, eu, se fosse você, meteria o pé. Vai seguir a tua vida diferente. Aí você entra num caminho alternativo. E lá você pode cair num buraco. Passe o que passar, haja o que houver. Fica em Jerusalém. Fica onde Deus te chamou. Você vai ser honrado em nome de Jesus. E se o diabo está querendo colocar na tua cabeça para você não buscar mais a Deus, meu irmão, dá um chute na cabeça do cão hoje. Fala: eu vou ficar firme. Eu vou ficar firme. De repente tem aquele sentimento do diabo. Ah, larga tudo, rapaz. E você vem para a igreja, não muda nada. Olha o diabo te enganando aí, pessoal. Fica firme com Jesus. E eu vou terminar falando a última coisa para vocês. Não dá tempo de ler tudo. Versículo 25. E Jesus lhes disse: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Que não seja esse o nosso caso. Eles estavam com a visão fechada e por isso não conseguiam compreender tudo aquilo que os profetas falaram. Então você está até na igreja, é discípulo, está há algum tempo na igreja, mas não consegue entender a pregação que o pastor ministra. Você fala: o pastor pregou, eu não entendi nada. Mas como você não entendeu? Se o Senhor está dizendo para você que só tem um caminho, que é Ele, e o caminho é estar com Ele em Jerusalém. Jerusalém é a terra da obediência, terra do temor a Deus e terra da perfeição. E é ali que você tem que permanecer, na presença do Senhor. Eu olho aqui do altar e vejo, sempre conto esse caso, cito aqui, eu vejo aqui o irmão Oswaldo, eu vejo aqui a irmã Ilma. A Angelina vem mais de manhã, coitada, ela não pode andar à noite, não pega o ônibus, mas eu pego esses irmãos, são base para nós, antigos da igreja. Irmão Basílio, a esposa dele ali, anos se passaram, anos, e eles estão aqui firmados com o Senhor. Você acha que eles não passaram por lutas para abandonarem Jerusalém? Para sair da casa de Deus? Por algum motivo ou outro? Mas eles estão firmes aí. Nós tenhamos esse espírito também. Deixa besteirinhas do capeta derrubar você não, pessoal. Deus tem um caminho bom para você. Fica com Ele. Pastor, eu não estou conseguindo enxergar. Faça essa oração que eu vou ler com você para a gente terminar.
É o penúltimo versículo de hoje. Salmos capítulo 119, versículo 18. E estou citando aqui membros, né? Se eu for falar aqui pastores, tem pastores que aqui na nossa igreja são bem antigos da obra mesmo, da igreja. São aqueles que quando Deus disse, haja luz, eles estavam segurando a lâmpada. Está aqui, Senhor, pode contar comigo. Esses são os guerreiros da fé. Eu não vou citar nomes, não, porque pode voar uma Bíblia aqui na minha cabeça, então eu deixo em off. Vocês sabem quem são os mais maduros aí. O segredo é permanecer em Jerusalém. Salmo 119, versículo 18. Leia aí vocês. Quem não tem Bíblia, olhe para a tela. Gostaria que todos lessem bem forte. Você em casa também. Aparece o versículo para você aí. Desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Aleluia. Faça esta oração. Que Deus tire as vendas, o que tapa o teu olho, para você enxergar algo grande que Deus tem para você. Deus tem coisas grandes. Eles, por ter uma visão equivocada, na minha opinião, porque eles achavam que o Senhor seria um líder político e religioso. Religioso não, político e militar. Religioso também, que eles eram discípulos. Eles viram os milagres do Senhor, creram nele, mas achavam que o Senhor ia fazer algo além. Não, Jesus vai pegar o Império Romano, vai acabar com César, vai acabar com o Império de Roma. E não foi isso. Jesus falou, o meu reino não é desse mundo. O meu reino é em outro lugar. Só que eles não compreenderam. Por isso que eles falaram lá no início, eu li com vocês, esperávamos que fosse ele que remisse. Mas não era isso. Essa não é a visão. Deus tem outra coisa para você não está compreendendo. E ele vai fazer em nome de Jesus. Tanto é que vai fazer que agora é o último versículo de hoje, eu separei para ler com vocês. É o último. Salmos capítulo 18, versículo 30. Eu falei para você, foi só uma introdução, pegando o gancho de ontem, mas ampliando mais essa mensagem aqui. Quem está compreendendo, diga amém. Então, foi uma ampliação daquilo que vimos ontem. A gente pode ficar uma semana toda no estudo, pessoal. Eu até queria falar aqui da grande multiplicação e tal, mas deixa para outro dia. Estou com uma mensagem boa aí de multiplicação para vocês aí. Salmos 18, versículo 30. Quem encontrou, diga amém. Olha que legal, vamos ler juntos? O caminho de Deus é o quê? Está vendo, pessoal? Jerusalém. Está aqui, ó, terra da perfeição. Pode pesquisar. O caminho, vamos dizer de novo, o caminho de Deus é o quê? A palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Aleluia. Quem confia no Senhor, diga eu confio. Irmão, ele é o teu escudo, ele é o teu libertador. Ele é aquele que está abrindo uma porta grande para você nesta noite aqui hoje, em nome de Jesus. Você em casa também recebe a sua vitória. Mas o segredo é ficar em Jerusalém. Se você for para outra terra, você vai se complicar. Sai fora de qualquer outra terra, outro caminho. E se for falar de caminho aqui, vamos ficar aqui até fazer uma vigília aqui. Porque vamos falar do profeta velho, que o Senhor falou, não volte por outro caminho, deu uma direção, ele não ouviu. Não coma pão, não beba água na casa de ninguém. Ele foi comer pão, beber água e acabou sendo devorado por um leão. E tem muitas outras coisas que outros dias nós vamos trazer aqui, são revelações que o Senhor nos dá. E glória a Deus por isso. Por hoje é isso aqui, e eu creio que você foi abençoado. Quem foi abençoado ao ouvir esse recado aqui, levanta a mão sim, balança a mão, diga eu fui abençoado. Quem vai permanecer no caminho, diga glória a Deus. Aplauda o Senhor, permaneça firme no caminho. Aplauda com alegria!